Há momentos em que a indignação diante do mal absoluto não aceita respostas rasas ou meias palavras. Quando olhamos para o abismo, precisamos de um holofote, não de uma vela. O caso Jeffrey Epstein não é apenas uma página policial, é a radiologia sombria e aterrorizante da alma humana quando ela decide assassinar a ideia de Deus e sentar-se no seu trono. É o retrato mais fiel do que a teologia chama de depravação total e do que a psicanálise entende como o colapso absoluto do superego. O abismo da elite, a ilha, o trono e a morte da alma humana. Existem níveis de maldade que a mente humana comum tem dificuldade de processar. Quando ouvimos a palavra pobreza, pensamos em falta de dinheiro, de comida, de teto, mas há uma miséria muito mais aterrorizante, a miséria moral daqueles que têm o mundo inteiro aos seus pés. Hoje, no Altar e Divã, nós vamos descer às profundezas de um caso mais sombrio da nossa história moderna. Não vamos falar apenas de um homem chamado Jeffrey Epstein. Vamos falar sobre a ilha, sobre o governo negro e, acima de tudo, sobre o que acontece com o ser humano quando ele tem poder infinito, dinheiro inesgotável e absolutamente nenhum temor a Deus. Prepare o seu coração, que vamos analisar hoje vai revirar o seu estômago, mas vai abrir os seus olhos para a realidade espiritual e psicológica do mundo em que vivemos. Em primeiro lugar, a psicanálise do mal absoluto, o colapso do superego. Bom, no Divã, nós estudamos como a mente se regula. Freud falava sobre o superego, a bússola moral, a voz interna que diz isso é errado, isso tem limite, isso fere o outro. O superego é formado pelas leis da sociedade, pela empatia e, fundamentalmente, pelo temor a uma ordem superior. Mas o que acontece quando um homem acumula tanto dinheiro e tanto poder que as leis dos homens deixam de ser aplicar a ele? O caso Epstein nos mostra o complexo de Deus, Gold Complex, quando a elite se isola em ilhas particulares, voando em jatos privados, blindada por bilhões de dólares, o superego colapsa. A psique entra em um estado de onipotência narcisista e psicopata. O outro ser humano, que neste caso, meninas, jovens, vidas cheias de sonhos, deixa de ser visto como uma pessoa dotada da imagem e semelhança do Criador. Elas se tornam coisas. A objetificação é o primeiro passo para a perversão. A mente sem Deus e sem freios passa a acreditar que tudo o que existe no mundo é um produto para o seu consumo, inclusive a inocência. A ilha de Epstein não era apenas um pedaço de terra, era a materialização geográfica de uma mente psicopata, isolada da realidade, regida por regras próprias e completamente submersa na perversão. Segundo, a teologia da queda, o homem entregue a si mesmo. Se a psicanálise nos mostra a mecânica da mente adoecida, o altar nos revela a raiz espiritual dessa escuridão. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, descreve com precisão cirúrgica o que aconteceu com Epstein e com todos os nomes poderosos que frequentavam aquelas festas. E, como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, verso 28. Preste muita atenção nesta expressão. Deus os entregou.
Deus os entregou. O maior juízo de Deus na terra não é enviar fogo do céu, é simplesmente retirar a sua mão de misericórdia e dizer ao homem: você quer viver sem mim? Você quer ser o seu próprio Deus? Então seja. A degradação do homem sem Deus não começa no esgoto. Muitas vezes ela começa em coberturas de luxo em Nova York. A teologia chama isso de depravação total. Significa que o pecado não apenas nos faz cometer erros, ele inverte a nossa bússola de desejo. O que é sagrado, a pureza, a vida, a infância, torna-se objeto de violação. O homem sem Deus não sobe para se tornar um super-homem, ele desce para se tornar um predador. O caso Epstein é a prova irrefutável de que a educação de elite, a cultura refinada e o dinheiro não pode domesticar a besta que existe na natureza humana caída. Só o sangue de Jesus o pode. Em terceiro lugar, o caderno negro e a cumplicidade estrutural do pecado. O que mais me assusta nesse caso não é a existência de um monstro, mas a existência de um ecossistema de monstros, príncipes, presidentes, cientistas, intelectuais, magnatas. O famoso caderno negro revela um princípio teológico assustador. O pecado das elites é sistêmico. Eles construíram uma Babel moderna. Acharam que seus aviões voavam alto o suficiente para escapar do olhar do justo juiz. Acharam que a riqueza compraria o silêncio da eternidade. Eles criaram uma rede de cumplicidade, onde um protegia o outro, baseados na chantagem mútua. No mundo espiritual, isto é um pacto de morte. Eles se sentavam em fóruns globais para decidir o futuro da humanidade durante o dia. E à noite, desciam aos porões mais sujos da degradação humana. Isso expõe a falência moral da nossa geração. Confiamos o mundo a homens que venderam a sua própria alma. A corrupção humana não suporta a luz. É por isso que eles precisavam de ilhas isoladas para tentarem fugir da luz. Em quarto lugar, a justiça que não dorme e o tribunal infalível. Diante de tudo isso, a sua alma grita: onde está a justiça? Como eles saem impunes? Como o dinheiro compra o silêncio? A morte do protagonista dessa rede na cela da prisão deixou o mundo com um gosto amargo de justiça não feita. Os tribunais humanos falharam, juízes foram corrompidos, sistemas foram manipulados. Mas escute bem, a voz do altar. A justiça dos homens tem um preço, mas o tribunal do grande trono branco não aceita suborno. Não existe ilhas particulares na eternidade. Não há advogados de defesa, nem contas escondidas no dia do juízo final. Hebreus capítulo 4, verso 13 nos garante: e não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar um dia. Com lágrima derramada por aquelas vítimas, cada grito abafado em quartos de luxo, cada centavo de dólar usado para comprar o silêncio foi registrado nos livros celestiais. O homem sem Deus pode escapar da prisão na terra, mas ele não escapa das mãos do Deus vivo. A justiça de Deus é como um moinho. Ela mói devagar, mas mói extremamente fino. Em quinto lugar, o espelho da alma, a aplicação prática. E agora, trazemos essa verdade para a nossa realidade. É muito fácil olharmos para esses cenários e sentirmos nojo. E devemos sentir. Mas a psicanálise e o evangelho nos forçam a olhar no espelho. A semente daquela mesma corrupção habita em nós. A natureza humana caída de Epstein é a mesma natureza com a qual eu e você nascemos. A única coisa que nos separa do abismo deles é a graça de Deus e os freios que a fé
e o temor ao Senhor colocaram dentro de nós. Se você tivesse o dinheiro dele, o poder dele e a garantia de que ninguém jamais descobriria os seus atos, o que você faria no escuro? O que eu faria no escuro? O cristão verdadeiro não confia em sua própria bondade. Ele clama diariamente pela graça, porque sabe que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz Jeremias capítulo 17, verso 9. O caso Epstein nos ensina que poder sem Deus é a antessala do inferno, mas a nossa esperança não está na humanidade, está em Cristo Jesus. Hoje, eu convoco você a orar pelas vítimas que ainda carregam as cicatrizes daquele terror na mente e no corpo. E convoco você a vigiar o seu próprio coração. Não venda a sua alma, não negocie os seus valores. Comente aqui nos comentários: Deus é o justo juiz. Vamos fazer o nosso teclado declarar que a única palavra que não é corrupta e não se corrompe é a do trono de Deus, é a de Deus. De conteúdo profundo que rasga a superficialidade é o que você busca. Inscreva-se no canal Altar e Divã. Não temos medo das trevas, porque carregamos a luz de Deus, a luz do Evangelho em nosso coração, em nossa alma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.